Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Charles Carvalho, da disciplina de Educação Física, e estamos dando esse início de ano letivo no CMCB. É um prazer imenso recebê-los para iniciarmos mais uma etapa de ensino, e é um ano onde iniciaremos uma metodologia de ensino EAD, ou seja, a princípio à distância, e é importante que todos vocês se adaptem a essa metodologia de ensino, certo? Certamente estarei reencontrando com alunos, né, que já foram meus alunos em anos anteriores. Isso é algo muito interessante, né? Muito bacana mesmo. E assim, pessoal, para iniciarmos o nosso ano letivo, nós vamos começar pela unidade temática. Todos vocês, principalmente aqueles que já foram meus alunos, eu sempre deixo bem claro que a educação física é uma disciplina muito ampla, né? Ela conta aí basicamente com 6 áreas temáticas que podem ser trabalhadas tanto dentro como fora do ambiente escolar. Primeiramente, nós temos, por exemplo, jogos e brincadeiras, não é isso? Nós temos também o esporte, que pode ser trabalhado. Outra grande área é a lutas. Temos também dança. Temos as práticas corporais de aventura, não é isso? E também, faltando por último, a ginástica. Ou seja, todos esses eixos eles podem ser trabalhados dentro do ambiente escolar. E nós iremos iniciar esse curso de Educação Física do 8º ano, disciplina de Educação Física, pela unidade temática Esporte, tá, gente? E nós iremos começar com esse aqui, ó. Isso mesmo, Badminton. Aí eu faço a primeira indagação a todos vocês. Quem de vocês já conhecem o Badminton, né? Badminton é um nome que a princípio pode soar um pouco estranho, né? Outros já podem conhecer o Badminton, já puderam acompanhar através da TV, né? Principalmente quem tem acesso às TVs pagas no Brasil, né? Eles televisionam, né? Eles falam de campeonatos de Badminton, mas assim, é um esporte que no momento ele não é um esporte popular no Brasil, como o futebol, como o basquetebol, o handebol, né, que são esportes muito praticados dentro, né, principalmente dentro do ambiente escolar, né, a nível de jogos municipais, né, de jogos estaduais e até de competições, né, de Olimpíadas. O badminton ele ainda não possui essa popularidade, mas também é um esporte muito importante. E assim, gente, o badminton ele é tido como esporte de rede, né? Nós temos várias características de esporte, e o badminton ele é tido como esporte de rede. O badminton ele é um esporte muito dinâmico, né? É um esporte dinâmico, como eu acabei de falar, é um esporte de rede semelhante à quadra de voleibol. O badminton também ele possui essa rede ao centro da quadra, onde ele pode ser disputado por 2 atletas, né, 1 contra 1, ou também pode ser disputado em duplas, né, ou seja, 2 de um lado e 2 do outro, né, e a quadra dividida ao meio. Para quem conhece o tênis, né, é muito semelhante ao tênis, né, tem a rede dividida ao meio e tem os oponentes de cada lado, que assim como o tênis pode ser disputado 1 contra 1 ou 2 contra 2. E o badminton ele acaba se tornando um esporte muito dinâmico, e ele é praticado entre duplas, né? Ainda que seja muito semelhante ao tênis, ele tem suas particularidades, ou seja, não é totalmente igual, é parecido, mas não é igual. Por exemplo, vamos às coincidências entre os dois esportes, né? O uso de raquetes, tanto no tênis como no badminton, são utilizados as raquetes, só que há uma diferença básica.
A raquete do badminton ela é um pouco mais estendida, né? Maior, ela possui um tamanho diferente. No tênis ela é um pouquinho menor. Tá aí uma das primeiras diferenças que a gente pode perceber comparando o esporte tênis com o esporte badminton, não é isso? Há uma particularidade que é muito parecida, a questão da rede, que eu já acabei de citar a vocês. Agora há uma diferença fundamental, porque no tênis, como todos vocês sabem, é disputado com a utilização de uma bola, né? Onde os oponentes, os atletas, eles têm que rebater essa bola, né? Uma equipe rebate a bola para o outro lado da quadra e a outra tem que rebater, né? Tentando fazer o ponto. E já no badminton não é utilizada a bola. Ah, professor, quer dizer que não é utilizado bola no badminton? Não, não, não. No badminton é utilizado um aparelhinho, quer dizer, um objeto que ele recebe vários nomes, né? Pessoal, e esse objeto que eu já falei para vocês que não é a bola, esse objeto ele recebe vários nomes, né? Entre eles o mais popular ele é chamado de peteca, né? Chamado de peteca. Então, não é utilizado uma bola, é utilizado esse objeto chamado peteca, certo? E ele também é chamado de volante ou bird, ou seja, ele pode receber esses três tipos de nome, né? Vocês podem ver por aí três tipos de nome diferentes: peteca, volante ou bird. A nomenclatura última, o bird, geralmente é um termo em inglês que é utilizado mais fora do país, né? Nos Estados Unidos, na própria Europa mesmo, eles utilizam muito o termo de bird. A peteca já é uma coisa mais aportuguesada, né? Onde com a vinda do badminton ao Brasil, nós acabamos chamando o objeto de bird de peteca, mas as três nomenclaturas, tanto bird, quanto volante, quanto peteca, elas se equivalem, né? Para você chamar o objeto que é o objeto de jogo do badminton, certo? Essa peteca, gente, tem uma curiosidade muito grande, né? Vamos chamar de peteca, né? A peteca ela pode atingir uma velocidade de até 300 km por hora. Veja só, é uma velocidade muito grande, né? Ou seja, os jogadores, os atletas, eles têm que possuir uma técnica, né, de treinamento, uma agilidade, uma rapidez, né, de deslocamento muito grande, porque o reflexo também é outra característica muito explorada entre os atletas que jogam badminton, porque essa velocidade de 300 km por hora é muito rápida, tá? Então, se em um descuido o atleta... Então, pessoal, é uma modalidade onde o físico ele é muito exigido, certo? Essa modalidade exige um treinamento físico muito grande por parte dos atletas, por parte dos alunos, ou seja, por parte dos praticantes dessa modalidade, certo? Envolve o que? Principalmente, quais as principais características que serão adquiridas com a prática dessa atividade. São adquiridas principalmente agilidade, requer agilidade, coordenação, reflexo. Ela é praticada, é uma atividade que pode ser praticada tanto por homens quanto por mulheres, né? Independente do sexo, da idade, enfim, crianças, jovens, idosos, né? A questão que vai mudar na prática é apenas a categoria, mas pode ser praticado por todos, por homens e por mulheres de todas as idades, ok? E hoje em dia é um esporte que já é muito praticado no mundo. E dentre os esportes de raquete, praticados com raquete, como eu citei o exemplo do tênis, nós temos também o badminton. O badminton é tido como o esporte mais rápido do mundo, tá? Então fiquem bem atentos a essa característica bem particular referente ao badminton. Ele é tido como o esporte de raquete mais rápido do mundo, ok? E em referência a característica da partida, né, para vocês terem mais afinidade com a modalidade, a partida ela é iniciada a
a parte do cara e coroa, muito semelhante no início de uma partida de futebol, por exemplo, que é bem mais popular no nosso país. É definido ali através de um cara e coroa, da disputa, da peteca, quem começa jogando, quem vai dar o primeiro saque, digamos assim. Então esse início é disputado no cara e coroa. Ah, professor, mas não tem nenhuma moeda a princípio para disputar esse cara e coroa. Pode ser no pau ímpar também, tá? Só apenas para definir quem vai iniciar essa partida de badminton. E também no início é escolhido o lado. Você vai começar de, por exemplo, lado direito ou lado esquerdo. Podem ter variantes, né? Às vezes o sol está contra o atleta, então tudo isso é observado no início da partida de badminton. Tudo isso eles observam, certo? Após o primeiro ponto, por exemplo, quando inicia a partida de badminton, após o primeiro ponto, segue-se uma regra: sempre que o resultado do placar for par, o jogador posicionado do lado direito da quadra, ele vai ter que executar o saque, entendeu? Sempre que o ponto for par, quem está posicionado do lado direito da quadra tem que executar o saque da partida de badminton. Então, pessoal, sempre que o placar da partida ele for par, o jogador deve se posicionar do lado direito da quadra e executar o saque. E assim acontece do modo contrário. Quando o resultado da partida for ímpar, ele tem que se posicionar do lado esquerdo e executar o saque também. Outra questão que devemos levar em consideração é que deve-se lembrar que o serviço ele precisa ser feito na diagonal. Esse serviço, no caso, esse serviço é o saque, é a execução do saque, ok? E a diagonal, gente, para que vocês entendam o que é a diagonal, tá lá o retangular, que é a quadra de badminton. A diagonal, por exemplo, o atleta ele está do lado direito. Como que é um saque em diagonal? É aquele saque que ele vai sacar do lado esquerdo, do lado direito do adversário, ou seja, do lado direito dele, tá? Ele vai fazer essa diagonal, tá? Da mesma forma acontece se ele estivesse aqui do lado esquerdo, ele ia sacar assim, tá? Ou seja, diagonal. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né? É muito importante a gente fazer essa contextualização, né? Falar um pouquinho também da história do badminton. Eu já destaquei aí alguns fatos, né, de características do jogo, que é um jogo rápido, é um jogo dinâmico, é um jogo disputado de 1 contra 1 ou de 2 contra 2, ou seja, para quem já conhecia, acabou conhecendo um pouquinho mais, e para quem não conhecia, né, serviu como um modo de apresentação do badminton. Vamos falar um pouquinho sobre a história do badminton, certo, gente? O badminton ele foi criado por volta lá do século XIX, né? Quando eu falo em século XIX, eu me refiro lá nos anos de 1800, não é isso? Século XIX, na Inglaterra. Ele surgiu na Inglaterra, a Grã-Bretanha, no continente europeu, e ele foi um jogo que ele foi inspirado em um jogo que já era praticado. Ou seja, lembra daquele ditado, daquela famosa frase de que nada se cria, né? Tudo se copia, a gente se reinventa. O badminton também foi isso. Já existia um jogo que era muito praticado. Esse jogo era praticado na Índia, certo? O jogo praticado na Índia. E aí pegaram características desse jogo já praticado na Índia e começaram a desenvolver o badminton, praticado na Inglaterra, certo? E esse jogo da Índia, ele tinha um nome, que ele era chamado de Puna, né? Era chamado de Puna. Esse era o nome do jogo praticado na Índia. Aí mudaram para badminton, né? Quando foi, digamos assim, reinventado, né? Na Inglaterra. No entanto, um jogo semelhante também era praticado na Grécia. Veja só, era um jogo que já era praticado na Índia e agora praticado também na Grécia Antiga. Mais uma vez, a Grécia Antiga vem, digamos assim, ao nosso colo, como origem de várias manifestações culturais, de esportes. Por quê? Porque é uma civilização das primeiras, né, muito antiga. Então, muitos dos esportes, da cultura corporal do movimento,
surgiu na Grécia Antiga. E a característica do jogo do badminton não é diferente. Ela veio desse jogo que surgiu na Índia. Como que chama o nome do jogo que surgiu na Índia? Puna, tá? Fiquem atentos. E também veio desse jogo que também surgiu na Grécia Antiga, que lá ele recebia o nome de tamborete e peteca, tá? Fiquem atentos. O badminton surgiu de um jogo que era praticado na Índia, chamado de Puna, e também de um jogo que era praticado na Grécia Antiga, que era chamado de tamborete e peteca, certo, pessoal? O nome desse esporte, né, o nome desse esporte do badminton, ele está muito relacionado ao local onde ele surgiu. Surgiu na Inglaterra, mas mais especificamente ele foi praticado pela primeira vez, a sua primeira execução, a sua primeira aparição, digamos assim, foi no palácio, na residência chamada Badminton House, né, uma residência muito, né, de alto padrão europeu do século XIX, que foi quando ele surgiu na Inglaterra, e surgiu lá nesse Badminton House. Tá aí uma das explicações para que o próprio nome do esporte, né, recebeu o nome do local onde ele foi praticado pela primeira vez. Supostamente, como eu falei, ele foi jogado pela primeira vez no badminton. Então, essa foi a explicação. E o Badminton House, né, só para vocês ficarem por dentro dessas informações, ele era de propriedade de um duque, né, do duque chamado Duque de Belfast. Então, o Duque de Belfast, ele era o proprietário do Badminton House, e o jogo foi praticado pela primeira vez no Badminton House, e aí recebeu o nome do esporte chamado badminton, que hoje em dia é um esporte muito popular em várias partes do mundo, né? No Brasil também ele é bem praticado, e é mais ou menos por aí, tá, gente? Outras explicações, né? Falando um pouquinho mais sobre o jogo, esses jogos de volante, de pena, que, como eu falei para vocês, essa peteca ela é construída por penas, né? Penas de pavão. Geralmente eles tiram essas penas da cauda, né? do rabo do pavão, e aí eles constroem essa peteca no qual é jogado o badminton. E é claro, também eles constroem essa peteca que é jogada o badminton também de outros materiais, né? de plástico mesmo, né? Então, tem um nome mais detalhado, né? Mas popularmente chamado de plástico. Então, essa peteca ela pode ser tanto de plástico quanto de rabo de pavão. E esses jogos de volantes que foram praticados lá na Europa, no finalzinho do século XVIII, na Ásia também, o moderno jogo badminton ele se desenvolveu em meados do século XVIII pelos britânicos e acabou se espalhando pelo planeta, não é isso, pessoal? Nós podemos também dizer que o badminton, propriamente, o jogo, ele pode ter originalmente se desenvolvido entre agentes extraditados da Índia. Aí uma explicação também. Foi um esporte que surgiu lá na Índia e foi trazido por esses agentes que foram extraditados, ou seja, eles saíram da Índia em direção à Grã-Bretanha por N fatores, e aí acabaram desenvolvendo esse jogo no continente europeu. Logo no início também, o badminton, o jogo, ele também era conhecido como Puna, né? Que era esse jogo lá característico da Índia. O esporte, o badminton tido como esporte, ele foi jogado sobre regras em Pune até 1887, ou seja, as regras eram impunes. A partir dessa data de 1887, lá no século XIX, foram executando algumas regras, né, para tentar organizar mais a atividade, o jogo, e consequentemente transformá-lo em esporte olímpico, que hoje em dia disputado competições internacionais, né, competições nacionais, internacionais, e a maior competição do mundo, que é a Olimpíadas. A International Badminton Federation, né, que é a Federação Internacional de Badminton, ela foi criada em 1934 e na Inglaterra por países como Escócia, País de Gales, Canadá, Dinamarca
e Irlanda, França, Holanda e Nova Zelândia. Todos esses países eles criaram a Federação Internacional de Badminton com o intuito de organizar o esporte e, consequentemente, ganhar mais popularidade, conquistando mais uma organização, né? Conquistando mais respeito, consequentemente, com isso. Então, gente, propriamente, essa é a nossa primeira aula, né? Semana 1 do curso de Educação Física, 8º ano, da unidade de esportes, do conteúdo de badminton. Ela se encerra aqui. Nós falamos muito sobre a origem do badminton, sobre características, sobre onde surgiu, né, o porquê do nome badminton. Então, eu espero que vocês executem essa semana de estudos de vocês. Vocês terão esse vídeo disponível na plataforma, terão também um material em PDF no qual vocês poderão exercer a leitura, tá? Fica aqui o meu forte abraço a todos vocês e até um próximo encontro. Tchau, tchau.